Primeira vez que eu fui ao cinema, que me lembro, realmente cinema de verdade, poltrona, tudo isso, era o cinema Íris. Meu pai gostava de ir ao cinema e ia ao cinema diariamente. Havia um cinema, era o Cine Avenida, onde eu vi os primeiros filmes da minha vida. Filmes de variedade, sessão variedade. Eu era muito pequeno e criança só podia ver aquilo. O São Luís funcionava na vida da gente, pelo menos na minha geração, daquela garotada da época, era o prêmio do final de semana. A primeira vez que eu vi filme foi numa cidadezinha do interior de São Paulo, de um caminhão saiu uma imagem e jogava numa parede branca. Eu queria saber, eu queria entender por que aquelas imagens apareciam e sumiam. E fiquei apaixonada pelo cinema a vida inteira. Desde a primeira metade do século XIX, o público carioca já tinha tomado conhecimento de projeções de imagens fixas, através de aparelhos como a Lanterna Mágica, o Cosmorama, o Silforama e outros trazidos pelos viajantes estrangeiros que aqui aportaram. Né? O cinema ele surge a partir da confluência de vários experimentos, de várias invenções. Tudo, na verdade, conflui para esse momento de dezembro de 1895, quando os irmãos Lumière fazem a projeção do Café Andian. Você tem um cinema, desde o início, muito ligado a projetos de modernização. O cinema está ligado a essa paixão pela máquina. A chamada perfuração lateral do filme, que foi inventado pelo Thomas Alva Edison, foi inventado em 1889 e é a mesma até hoje. Naquele tempo, a característica do cinema, podemos dizer assim, era o seu caráter ambulante e transitório. Ele não se fixava num local. No meado de 1896, novamente na Rua do Ouvidor, esse grande cenário, né, de todas as novidades do mundo que aportavam, exatamente no número 57, nós temos a primeira sessão de cinema do Brasil. Primeiro cinema, realmente, como uma sala fixa, uma sala permanente que se conhece na história do cinema no Brasil, vem a ser inaugurada pelo Pascoal Segreto, o italiano, e pelo Dr. José Roberto da Cunha Salles, o pernambucano, e fundam o que é considerado o primeiro cinema no Brasil. É o Salão de Novidades, Paris, no Rio, não precisa se dizer onde ele estava, né, localizado, evidentemente, na Rua do Ouvidor, no número 141, já mais próximo aqui do Largo de São Francisco, e ele é inaugurado no dia 31 de julho de 1898. Vai funcionar até 1905, quando uma necessidade de alargamento da Rua Uruguaiana faz com que ele seja demolido. Com a reforma Passo, no início do século XX, a Avenida Central passa a ter esse papel, digamos, de a grande avenida, um grande boulevard do Rio de Janeiro, e um pouco também uma representação do Brasil, porque era uma avenida que não existia anteriormente, ela foi completamente construída no início do século e terminava uma espécie de alegoria da República, que era a praça que
da Cinelândia. No início mesmo do século, e com a abertura da Avenida Central, aí você ter esses cinemas que são construídos ao longo da avenida, né? Como, por exemplo, o Parisiense, mas outros também, né? O primeiro Pathé, por exemplo, o primeiro Odeon, né? São nomes de cinemas que sobrevivem até hoje, mas que têm a sua história ligada a esse momento de abertura da Avenida Central. Em 1907 e 1910, foram abertos mais ou menos 250 salas na cidade inteira, mais ou menos umas 30 salas só em torno da Avenida Central. Só que essas salas, na verdade, elas se adaptavam ao espaço existente. Um fato que deve ser ressaltado, que colaborou para essa grande evolução das salas de cinema no Rio de Janeiro, foi, evidentemente, o fornecimento de energia elétrica feito pela Light a partir de 1907. Fornecimento geral de luz elétrica para a cidade, inclusive espalhando para os subúrbios, que vai permitir a explosão desses cinemas, não só no centro, mas também para outras áreas da cidade. Você tem cinemas, por exemplo, do Meyer, em 1909, cinemas em Madureira, já, também nesse início, das 2 primeiras décadas do século XX, né? Você tem cinemas espalhados pela cidade. Toda quarta-feira, meu pai, minha mãe, meu irmão Dick, nós íamos ver Buck Jones, que era um cowboy americano, e ver o Flash Gordon. E o porteiro já nos conhecia, a gente, o papai alugava, era um tipo camarote, cinema que eu me lembro mais, era o Cinema Iris. O Iris é um cinema que tem uma característica muito curiosa. Na reforma de 1920, embora a cidade já tivesse conhecido alguns exemplares arquitetônicos do chamado estilo eclético, e até mesmo alguma coisa já introduzindo o Art Deco, o Iris é um cinema basicamente ainda Art Nouveau, ou seja, um estilo do início do século, que naquele momento já estava desaparecendo quase que por completo. O Iris foi construído basicamente nesse estilo e permanece hoje como um dos únicos exemplares da cidade, em termos gerais, não só na área de cinema, como um dos únicos exemplares da arquitetura Art Nouveau dentro do Rio de Janeiro. O Ideal, por exemplo, na reforma de 1920, acrescentou uma cúpula metálica que se abria nas noites para que o espectador pudesse ver o filme, sentindo o arzinho da noite, ver a lua no céu, enfim. Tem um atrativo a mais para o espetáculo, para o momento de lazer. Tem nomes que são fundamentais, como a família Ferrez, por exemplo, né? Aí você tem Marc Ferrez, fotógrafo, né? São famílias europeus que vieram para cá, mas já com essa ligação da própria Europa, né? Marc Ferrez é fotógrafo. Então, com ele, você tem essa ligação direta com a França. O marco da cadeia Ferrez é, sem dúvida nenhuma, o Pathé da Cinelândia. Frequentei muito o Pathé. Pathé que era o cinema dos filmes franceses, aqueles maravilhosos filmes franceses, dos tempos imediatamente anteriores à guerra e depois da guerra, eram filmes lindíssimos. Filmes de Jean Renoir, de Julien de Vivier. Non, monsieur. Você identifica, inclusive, a marca Pathé por um galo, que tem o galo Chantecler, né? Que é o galo da Pathé, está lá presente num canto, lá no final, numa grade. E você tem por cima, num trabalho muito interessante, assim, de madeira, aquele rendilhado europeu, né, que você tem trabalhado na madeira, aquilo era um palco que ficava num mezanino, onde a orquestra de senhoritas entretia, né, a plateia no intervalo das sessões. E eles introduziram uma coisa muito importante, embora possa parecer extremamente secundária. Na década de 30, eles aboliram nos seus cinemas a diferença de ingresso entre plateia e balcão. Passaram a cobrar um preço só pelo espetáculo cinematográfico, coisa que acabou se generalizando na cidade inteira pouco depois. Quando Fantasia, do Walt Disney, foi exibido na cidade, o próprio Walt Disney escolheu o Pathé para lançar o filme. Foi feito um espetáculo de gala, que parou a Cinelândia. O próprio presidente da República, naquele momento, Getúlio Vargas, compareceu à sessão inaugural.
Enfim, o Patê marcou época dentro da exibição cinematográfica da cidade. Cheguei com meu pai num cinema, na matinê, aqui no Patê. Era uma fila, mas era uma multidão na frente do cinema. Agora, é um filme que eu nunca mais esqueci. A coisa mais incrível é que até hoje os meus netos assistem esse filme. O grande apogeu do cinema no Rio de Janeiro, as pessoas frequentarem cinema, foi anos 20 e 30, né? E se deu a partir da construção desses cinemas todos que se instalaram aqui na área. Porque os cinemas e o teatro atraíram também uma boemia para a Cinelândia. Os bares abriram, o mais representativo deles é hoje o Amarelinho, mas tinha também o Teatro Rival, o Teatro Dulcina, que ainda existem e ainda estão em funcionamento, junto desse cinema. Então, uma área absolutamente animada. Essa área está vinculada diretamente ao nome desse grande exibidor, que foi o espanhol Francisco Serrador. Serrador é um homem que chegou ao Brasil muito, muito pobre e, através do esforço individual, pessoal dele, foi tentando descobrir formas de ganhar dinheiro, de enriquecer e, depois de ter passado por vários tipos de atividades, acabou indo trabalhar em Curitiba com lazer. Ele tinha uma espécie de circo, de parque, e nesse parque, em 1905, mais ou menos, ele introduziu o cinema. E logo ele verificou que o que a plateia efetivamente gostava eram as projeções cinematográficas. Isso o levou a deixar Curitiba e investir diretamente na área de exibição. Expandindo, né, o ramo da exibição, ele adquire os terrenos que pertenciam ao antigo convento da Ajuda. Ele queria transformar essa área numa espécie de Broadway carioca, através da construção de um complexo de entretenimento que tinham os cinemas, hotéis, por exemplo, tudo isso formando um conjunto. Nessa ordem, né, de inauguração da Cinelândia, o Capitólio, o Glória, o Império e depois o Odeon, já em 26. Né? Os três primeiros foram inaugurados em 1925. O Odeon é inaugurado em 26. E depois, apenas em 28, mais 2 anos depois, em 28, é inaugurado, então, o segundo patê, né, também da família Ferrez. E aí se fecha ali, naquele quarteirão que passou a ser chamado Quarteirão Serrador, você tem, então, a Cinelândia pronta. O que acontece com o Serrador é uma história pessoal bastante curiosa e bastante, digamos, trágica. Ao ter que dividir a sua ideia com seus sócios, o Serrador, na verdade, não fica dono de nenhum cinema especificamente da Cinelândia. Como uma espécie de consolação, ele recebe um terreno que ficava entre a Rua Senador Dantas e o início da Cinelândia, no prédio do Odeon, e ele tenta recomeçar. Ele cria um novo espaço cinematográfico, o Cinema Alhambra, e ele vai acabar cedendo o cinema para atividades teatrais. E são essas atividades teatrais que vão acabar levando o prédio a ter um incêndio em 1940, um incêndio devastador, não vai sobrar praticamente nada. E o velho Serrador não se vê mais com força de reorganizar sua vida e retomar mais uma vez a exibição cinematográfica. Ele tem um projeto, ele pensa em criar na Rua Senador Dantas um pequeno cinema, que ele chamaria de Cine Moda, mas ele morre antes de iniciar esse novo intento. Mais tarde, outros cinemas foram inaugurados nas ruas internas, né, como o Rex, por exemplo, que foi um grande cinema do Rio de Janeiro também. E depois ali vai se espalhando, né, o Alhambra, ali já na área do Passeio, o Palácio, né, o Palácio, na verdade, já estava ali também já desde aquele início, né, Palácio Teatro, Palácio, depois Cinema Palácio, né? E você tem depois o Cinema Metro, inaugurado em 36. Quer dizer, então, o Vitória depois, no início dos anos 40. Então, você tem, quer dizer, essa área da Cinelândia, ela continua, ela foi sendo sempre ampliada, sempre com esse nome de Cinelândia, né? Cinelândia tem uma história muito simpática. O Hitchcock fez um filme no Brasil, todo passado no Brasil, nos anos 40, esse filme, chamado Interlúdio. E tem uma cena que a Ingrid Bergman se encontra com o Cary Grant num banco aqui da Cinelândia, eles tendo saído de dentro do prédio que seria a agência de informação do governo americano
a CIA da época, e que era a Biblioteca Nacional, aliás. Então eles saem, vêm, sentam na praça, batem um papo. I'm sorry I couldn't make it on time. I get a bit lonely squatting on a bench all day. Yes, Israel can be a very dull town. What's new? Nothing. What's new and you? Nothing. So, this is a demonstration of a talking picture. Notice, it is a picture of me and I am talking. Note how my lips and the sound issuing from them are synchronized together in perfect unison. Since the earliest cinema... There's somebody talking behind that screen. Great, Mr. Simpson. No, I'm right here. Goodbye. A chegada do som, ela encobre, na verdade, um certo mal-entendido. Não é que o cinema nunca tivesse tido som, sempre teve som. Tá? Pouca gente sabe hoje em dia, mas desde o final do século passado, a maior parte das sessões tinha algum tipo de acompanhamento sonoro. E eu não estou me referindo só a ter um piano tocando música. Tá? Você tinha sonoplastias para acompanhamento dos filmes. O som ótico ele transformou por completo, digamos assim, a configuração interna da sala de exibição cinematográfica. O som sai da sua fonte, ele vai bater nos objetos e vai voltar. Conforme os objetos absorvam mais esse som, mais inteligível ele vai se tornar. É por isso que, a partir do advento do cinema sonoro, com a gravação ótica, os cinemas vão sofisticar a sua decoração interna. Vão colocar tapetes, vão colocar baixos relevos, vão colocar cortiça, vão colocar cortinas na tela, vão colocar decoração no teto, tá? Tudo isso para absorver o som. É o Cinema Palácio, tá? Que introduz o som no Rio de Janeiro. O primeiro filme sonoro, Melodia da Broadway, é passada, se não me engano, em 1929. É exibido no Cinema Palácio. É o palácio que traz essa revolução, né, do cinema sonoro para o Rio de Janeiro. É o primeiro filme falado, evidentemente, que não assisti no Madureira, assisti na cidade. O Broadway Melody, 1929. É com o Palácio que você vai inaugurar a era das grandes salas, dos palácios cinematográficos. O palácio vai ter 3.200 lugares em determinado momento. A rigor, você pode considerar o palácio o cinema mais antigo da cidade. Ele passa filmes desde 1903. É lógico que o prédio já não é mais o mesmo, sofreu N reformas aí ao longo da história. O que existe de 1903 lá é a fachada. E os fundos, por trás da tela do palácio, estão o palco do antigo Palace Theatre. Já nos anos 30, você tem filmes que fazem sucessos extraordinários. O Lolo Carnaval, o Lolo Brasil, Bonequinha de Seda, Favela dos Meus Amores, e o maior sucesso da década, que é o Banana da Terra, que catapultou a Carmen Miranda para a carreira americana dela. Eu vi a figura de Carmen Miranda. Ela esteve aqui no palco do Odeon, neste palco aqui, e eu era rapaz, linda, e disse, olha, Carmen Miranda, fantástico. Quer dizer, não deixei, conheci a Carmen Miranda, de longe, mas conheci. A Chanchada é uma comédia musical que substitui, vamos dizer assim, copiada dos musicais, copiada e adaptada ao modelo brasileiro.
dos musicais americanos. E com a pitada de comédia natural, que era importante para nós. E fez muito sucesso na década de 50 e 60. E prometeu quando for da minha vida, ninguém quer acreditar. O nome casa não tem água nem pra cozinhar. Só para vocês terem uma ideia de comparação, pensem em filmes famosos, tipo O Vento Levou, ou algo desse gênero. Isso daí não conseguia nem 10% de uma chanchada feita pelo Watson Macedo ou pelo Carlos Manga. Num filme que não é um dos grandes sucessos, chamado Vamos com Calma, o filme está muito atrasado. Eu sei que eu acabei de preparar o último rolo do filme no domingo, na véspera da estreia. E para isso passei a semana sem dormir. Então, quando amanheceu, a segunda-feira, anoiteceu o domingo, eu fui para casa, tomei um banho quente, mamãezinha fez uma comidinha para mim. Eu deitei e dormi. Acordei, olhei para o relógio, a primeira coisa que eu olhei, 2h15. Perdi a estreia. Que naquela época era segunda, 2, 4, 6, 8 e 10. Eram 5 sequências por dia. Me vesti correndo, fui pro Rian. Quando cheguei no Rian, o Rian está aqui. Aqui tem um quarteirão enorme, né? Então tinha uma fila saindo aqui, acabando aqui. Tinha outra começando aqui e acabando assim, 4. 2 de cada lado. E, meu Deus do céu. Parei o carro, saltei, fui lá. João era o gerente. Porra, João, que loucura. Loucura, você não viu ontem. Era terça-feira. O Carnaval Fogo, por exemplo, foi levado durante 15 semanas em 16 cinemas do Rio. 15 semanas em 16 cinemas. Em filas se dobravam em fila. Quer dizer, o assalto geral Portugal será ainda esta noite. E as joias vão voltar para o meu apartamento. As joias ficarão aqui. O sucesso não é da chanchada em si, é o fato da chanchada ter conseguido acesso ao mercado via a garantia de exibição permitida pelo Severiano Ribeiro. Em 1935, ele adquiriu os cinemas Serrador, que faziam toda a Cinelândia. Tornou-se um grande exibidor na cidade. O glamour todo que já existia na Cinelândia passou a ser agora um domínio do Severiano Ribeiro. Em 1937, o seu Ribeiro abre o Cinema São Luís, que era uma cópia do Radio City de Nova York, com ar-condicionados, poltronas estofadas, que revolucionou o mercado de exibição. Uma das pré-estreias que mais me emocionou, eu já tinha começado a trabalhar no Grupo Severiano Ribeiro, quando o Pagador de Promessas foi laureado com a Palma de Ouro de Cannes. Então, houve uma pré-estreia maravilhosa no Cinema São Luís, em que apareceram, logicamente, todas as autoridades, o governador, se não me engano, Carlos Lacerda, e tudo de black tie, mas emocionante, e a entrada dos artistas, do produtor Aníbal Massaini, filho, o produtor era Oswaldo Massaini, do Anselmo Duarte, o diretor, foi emocionante. E entraram com o hino nacional tocando e todos choraram. Foi, para mim, uma das maiores estreias, pré-estreias que houve no Rio de Janeiro. Que o centro foi perdendo algumas das atividades que ele tinha, sempre teve. Primeiro, era uma área que tinha residência, não tem mais. Depois, os serviços e o comércio mais sofisticado foram se deslocando do centro em direção aos bairros mais nobres, da Zona Norte e da Zona Sul.
O carro conduzindo nosso operador entra velozmente no moderno túnel do Pasmado, permitindo aos espectadores uma bela e dinâmica visão da nova passagem que veio facilitar em muito a ligação entre os bairros de Botafogo, Copacabana e Urca. Em geral, as salas do centro vão, à exceção da Cinelândia, vão entrar em decadência, vão até desaparecer nos anos 40 e 50, o que vai sobreviver vai ser a Cinelândia, e vai ocorrer a ascensão de alguns outros polos de cinema na cidade. Em particular, a Tijuca, que foi construído o maior cinema da cidade em termos de lotação, Cinema Olinda, que teve 3.500 lugares, era na Praça Santos Penha. Ninguém que morasse na Praça Santos Pena ficaria imune à presença do cinema. Por quê? Porque existia na Praça Santos Pena 5 cinemas. Tinha o Carioca, tinha o Metro Tijuca, tinha o Tijuquinha, tinha o América e do outro lado da praça tinha o Olinda, que diziam que era o maior cinema da América do Sul. Naquele tempo, eu não tinha cinema, eu ia muito de trem para a cidade, trem Maria Fumaça, trem parador, parava em todas as estações, ia se vendo pelas janelas. Ora, gente, cada estação tinha um cinema. Saía de Madureira, passava Cascadura, lá estava um cinema, Quintino, outro cinema, Piedade, outro cinema, Encantada, Engenho de Dentro, Mé. Em cada estação que se passava, se via um cinema. Tinha o Dom Pedro lá na Penha, um cinema grande. Tinha o Brás de Pina, lá no mesmo bairro, Brás de Pina. Em Bom Sucesso tinha um ou dois, que eu nem lembro não, mas tinha um na Praça do Bom Sucesso e tinha um na Cardoso de Moraes. Mas era difícil esse cinema, era mais eu Lareiro, que era perto de casa, né? Mas tinha vários cinemas por lá. Agora que não tem mais nada. Você tinha o subúrbio de Ramos, por exemplo. Você tem ali, de um lado da estação, o Cinema Rosário, que foi um cinema importante para a expansão desses cinemas de subúrbio. Era um cinema que meio que centralizava um pouco a distribuição de filmes para os outros cinemas de subúrbio. Ele tinha salas que comportavam, por exemplo, arquivo. Não era arquivo que eles chamavam, mas era um cinema de trânsito. As cópias ficavam ali para distribuição em outros cinemas, né? Meu cinema foi todo no Caxambi, subúrbio do Rio. Eu morava em Del Castilho, até os 18 anos eu morei, e o Caxambi fez a minha cabeça. Porque tinha uma coisa na época, assim, 55, 60, 70 e 65, 66, 44 anos, os cinemas deixavam entrar menor. Na Zona Sul vão surgir, vão ser construídos alguns dos mais belos cinemas da cidade. A gente pode recordar o Rian, que ficava na Avenida da Atlântica, o Rox, que ficava na Nossa Senhora de Copacabana, o Ópera, que ficava na Praia de Botafogo, e por aí vai. E no Largo do Machado tinha um cinema chamado Politeama, que também era um poeira. Os cinemas que eu gostava de ir na minha infância eram principalmente os 3 de Copacabana, que nós tínhamos, que era o Roxy, o Rian e o Copacabana, e o Cinema Miramar também, que ficava na praia, na Avenida Delfim Moreira, esquina com o General Artigas. O Miramar era um cinema que tinha na praia, na esquina da praia do Leblon, viu? Que foi inaugurado por mim, pelo Oscarito, pelo Ciro Fabre. A sessão rolava, já estava faltando apenas uns 5 minutos para a fita terminar, um suspense tremendo. Apagou a luz e não voltou mais. O público estava vaiando, porque faltava só o restinho da fita. Eis que o Lanterninha, espontaneamente, vai para frente da plateia, acende a sua lanterna na sua cara e conta o final do filme com um sotaque nordestino, como ele era, e todo mundo aplaudiu e saiu satisfeito. Mi fate dire una parola.
Facciamo una cosa, vi faccio vedere il primo tempo un'altra volta. Come va a finire? Silenzio! Silenzio! Io il film l'ho visto tutto, l'ho visto. Ve lo racconto io come va a finire. No Cine Metro, foi a estreia do Assalto ao Trem Pagador. E pela primeira vez me comoveu, porque eu ia muito ao Cine Metro aqui pertinho também, né? Então, quando eu vi a minha imagem na tela, eu sinceramente eu não sei explicar o que eu senti. É um negócio muito estranho. Eu estava com tanta saudade. Nos anos 60, a gente estava no metro Copacabana e no Jornal da Tela se exibia uma reportagem na qual Castelo Branco, presidente da República de então, aparecia. E o cinema vaiou o Castelo Branco. Assim, em fração de segundos, a sala foi acesa, trancada, vários ônibus foram parados na porta do Copacabana, do metro Copacabana, e a lotação inteira da sala foi em cana. E a gente passou uma noite no Forte de Copacabana por conta disso. Só uma vaia. Do Sérgio Rezende, O Sonho Não Acabou, ainda chegou a estrear no Leão em 80. Não faz mal nenhum, não faz mal nenhum pra ninguém. A gente aprender agora o que vai usar depois. Eu vou me formar, vou construir estrada, vou suspender pontes, rachar ferrovias. Afinal de contas, quem é que vai mandar na porra desse país? Não é a gente? Claro. O Rian, que era outro dos meus cinemas favoritos, que era o cinema dos festivais de cinema. O Grande Rox é um cinema maravilhoso, né? Agora ficou todo dividido, mas o Grande Rox, me lembro de ter assistido Dr. Zhivago no Grande Rox. Tinha uma Azteca, que gerou a Azteca no Catete, eu acho. O Azteca era um... Tinha um cinema no Leme, um cineminha, tinha um bar chamado Bar Alpino, que em cima, o sótão era um cineminha. Não, agora em Ipanema tinha na Praça General Osório, tinha o Ipanema, tinha o Pirajá, tinha... Depois, mais tarde, teve o Paxi, que era da igreja, mas bem mais tarde. Teve o Astoria, era enorme também, lá no Bar 20. Queria um filme de arte, tem uma Alvorada no Posto 6. Você quer ver um lançamento moderno, da moderna tendência do cinema brasileiro, internacional? Tem o Paysandu. Meu primeiro prêmio de cineasta eu ganhei aqui nesse cinema. Então, a história desse cinema é muito ligada à história da minha vida. Uma grande estreia nacional, você tinha um ópera, tinha o Roxy, tinha o Rian. Irmã, que foi inaugurado em 58, exatamente esse período, ao longo dos anos 60, criou, né, o seu arquivo de filmes e principalmente uma política não só de exibição, mas principalmente de formação de plateias, que eu acho que marcou toda uma geração, a minha em especial. Essa coisa minha com a Cinemateca do Museu de Arte Moderna foi muito importante na minha vida, porque, na verdade, a Cinemateca funcionava também como um núcleo aglutinador das pessoas, de pensamento, de encontro. Não era só filme, lá tinham reuniões, cinema novo, era uma época muito política. Né? Na Cinemateca, você assistia, por exemplo, um panorama da história do cinema. Você vinha para ver filme mudo, você assistia as comédias de Chaplin, de Buster Keaton, por exemplo, ciclos dedicados ao novo cinema alemão dos anos 60, ao cinema do leste europeu, a grandes diretores como Ford, Murnau, Mizoguchi, Kurosawa. Então a gente vinha para cá e não só assistia filmes, como o museu e a Cinemateca tinham uma política de realização de cursos. Então tinham cursos aqui de realização e de crítica cinematográfica. A Cinemateca foi muito importante também na formação de uma segunda geração pós-cinema novo, né?
E estava ali, era Cinelândia. Eu, por exemplo, assisti a maior parte dos filmes do cinema novo, eu assisti nos cinemas mesmo, nos lançamentos, vários deles na própria Cinelândia, no Capitólio, os filmes do Eduardo Coutinho, vários. Vindo para o Rio de Janeiro, eu trazia a experiência do Cineclube Bexiga e era um momento em que os cineclubes estavam em crise, porque eles foram usados como um instrumento na briga, na luta pela liberdade de expressão contra a ditadura. E a ditadura finalizando, o Cineclube perdia esse caráter. Aí, em 85, nós conseguimos uma sala que era o Cooper Botafogo, que era um cinema da Cooperativa Brasileira de Cinema, e que estava montado e não estava conseguindo ir. Em 12 de novembro de 85, aí sim começa a história do Estação Botafogo com o lançamento, a avant-première do filme do Arnaldo Jabbour, Eu Sei Que Vou Te Amar, com a Fernanda Torres, que no ano seguinte ganharia a Palma de Ouro de atriz em Cannes. Devo sapere meglio di me. La crisi, la televisione, le cassette. Oramai il cinematografo è solo un sogno. Adesso ho acquistato il comune per farci il nuovo parcheggio pubblico. Sabato lo demolisco. Acho que há vários fatores que afastam o público do cinema. O preço, a televisão, a violência urbana imensa, quer dizer, a dificuldade de acesso às salas e o próprio cinema mesmo. A televisão roubou, realmente roubou o espectador. Tanto que mudou, o cinema mudou depois da televisão. O cinema era a grande forma de entretenimento até da primeira metade desse século, né? Então você não tinha nada para fazer, você ia ao cinema. Ocorre que o cinema que reinou absoluto, num determinado momento, basicamente entre o final dos anos 10 e o início dos anos 50, ele começa a ter competidores. Que competidores são esses? O principal deles é, na verdade, a televisão. A televisão chegou em 1950, mas não mudou muito o panorama cinematográfico. Agora, que assustou aos empresários, assustou o que eles acharam por volta de 55, 57, em que a televisão poderia realmente matar o cinema. Na segunda metade dos anos 60, a televisão se espalha pelo Brasil todo, e principalmente com o início das transmissões da TV a cores, né, você tem realmente esse domínio. 61 spettatori in 4 spettacoli, incasso 95.000 lire. Non eravamo mai arrivati a questo punto. E se escludiamo la famosa retrospettiva. Ma oltretutto c'era il Gattopardo in televisione stasera. Quando abbiamo il Gattopardo noi, 3.000 spettatori in un weekend. À medida que o número de salas de exibição caía no mundo, o número de aparelhos de televisão crescia na sua venda. Isso não significa que a televisão matou o cinema. Isso é um chavão, na verdade não tem fundamento nenhum. Todo o processo econômico, cultural, ele na verdade ele tem um momento de surgimento, um momento de crescimento, e depois ele sofre uma espécie de acomodação. A percepção que nós brasileiros temos dessa crise é uma percepção quase catastrófica, porque nós perdemos um volume de salas extraordinário. Mais ou menos por volta de 1955, existia no Brasil cerca de 5 a 6 mil salas. 20 anos depois, em 1975, a gente tinha 2.500. 10 anos depois, em 1985, nós tínhamos pouco mais de 1.000. É muito triste, né? Vê-las todas
demolidas, desaparecidas, enfim. Nos anos 70, o número de salas, espectadores, foi outro dos suspiros. De 70 para 90, as salas, quantas salas tem no Brasil hoje? 1.000, 1.100? A decadência da sala no Brasil é maior que na maioria dos países do mundo, é violentíssima. Eu acredito que a marcha dentro do século XX foi uma marcha da rua para dentro de casa. Se você olhar os anos 60, e antes dos anos 60, os anos 50, os anos 40, os cinemas que existiam eram todos de 1.000 lugares para cima, eram verdadeiros estádios. O comportamento era outro. Aí você vem, depois da Revolução de 68, você tem talvez uma involução para dentro de casa. Aí você tem o computador, você tem a televisão, você tem o computador, você tem uma série de formatos que prendem a pessoa mais em casa. Então, e ao mesmo tempo, nas cidades, o crescimento, toda a arquitetura da cidade foi mudando. E você teve, batendo aqui no Brasil, essa coisa, e nos anos 80, que o tamanho do cinema já não estava mais condizente com o caráter massivo que ele já havia tido. O São Luís original foi demolido por causa do metrô. Seria o progresso avançando em cima de um belo projeto. Praça Santos Penho, Carioca, está fechado, que hoje é uma igreja. Fiquei impressionado. O que é isso, meu Deus do céu? Quer dizer, é bom que o povo vá rezar tudo isso, mas vamos dar alegria para o povo também. Quem assistiu o cinema, que ainda é a melhor coisa que existe, ainda é o cinema. É a grande diversão, é o cinema em si. Fui muito ao Bruno Setembro. Os Brunos acabaram, né? Livre Bruni era um dos principais exibidores no Rio de Janeiro e vários cinemas do Livre Bruni estavam entregues às baratas, como o cinema Paris Palace, na Prado Júnior, que depois se transformaria no Cinema 1. O Drive-In da Lagoa era muito legal, eu me lembro do Drive-In da Lagoa. E era uma coisa legal, a gente estava às vezes lá e você já via aquela termômetro no meio. Mas enfim, foi-se. Nós temos a grande quantidade de aumento de cinemas fechados e só temos, lamentavelmente, um cinema ao ar livre, que é o Ilha Alcine. Eu moro na ilha já há 18 anos, no meu tempo de casada. Quando eu comecei a frequentar o drive-in, eu fazia meu filho pequenininho, então eu botava ele dormindo atrás e eu podia ver o filme bem, tranquila, porque ele estava dormindo, estava perto de mim. Ao longo dos anos 80, a gente viu, testemunhou o fechamento de salas, né, e a transformação de salas tradicionais em outros espaços. Igrejas, né, supermercados, estacionamentos, por exemplo, são alguns dos negócios que ocuparam as antigas salas de cinema. Que eu me lembro, o máximo que nós tivemos em todo o Brasil eram 125 salas. Então, eram salas imensas. Mas hoje nós contamos com 176 salas. Então, primeiro você tem a divisão dessas salas, para em seguida você ter o aparecimento de salas menores, salas pequenas. O Grupo Estação entrou justamente nesse ponto. Numa área onde o metrô tinha passado, houve uma intervenção urbana muito grande com essa obra, e a região toda ficou decadente. E quando o metrô se recuperou, abriu, imediatamente nós percebemos a existência de uma pequena sala no fundo de uma galeria e resolvemos dar o nome de estação, justamente para referenciar junto com o metrô de Botafogo. Isso gerou uma situação até interessante, porque você de cara localizou de volta para a população aonde estava esse cinema. E aí começou então a saga do Grupo Estação. E a partir de uma sala pequena, a gente começou a transformar essa atividade de cinema numa coisa um pouco mais ampla, não só com reflexão e cultura, mas até como mudança comportamental. É que, efetivamente, quase todos os cinemas de rua das grandes cidades brasileiras hoje se deslocaram, migraram para os shoppings. Esse é o grande, se a gente pode chamar assim, vilão da história, porque o shopping oferece todas as vantagens do ponto de vista do conforto. A única vantagem que o shopping não oferece é a vantagem do charme, a vantagem da história, a vantagem da identidade de um determinado lugar, porque um shopping center, no Japão,
É igualzinho o shopping center no Brasil, em Nova York, em qualquer lugar do mundo. Há uma crise que passa pelos anos 80, em termos da exibição aqui no Brasil, e ao mesmo tempo que se está se modificando, está buscando mais segurança, está buscando a convivência com as áreas de comércio. Depois disso, a entrada do multiplex, que é um fenômeno que nos Estados Unidos já existe desde os anos 60, é um fenômeno é o fast food no cinema, é a exploração em mais alto grau, em termos do comércio do cinema. Nós vamos oferecer uma opção de alimentos e bebidas muito grande, telas enormes, são as maiores telas do país, poltronas absolutamente confortáveis, enfim, tudo aqui é mega, tudo é muito grande. Eu acho que essa é a grandiosidade e a certeza de que as pessoas vão poder chegar aqui e fatalmente encontrar a sua opção de cinema, com 18 salas, filmes começando a cada 5, 10 minutos, você sempre vai poder estar chegando aqui encontrando uma boa opção. Eu gosto de cinema tradicional. Esse monte de cinemas que estão fazendo no shopping, não sei, eu nunca fui. Verdade é essa. Acho fundamental ter grandes salas. Acho fundamental ter Cinemark também. Salas com som Dolby Digital. O cinema é projeção, é imagem e som. Boa projeção. Se não tem isso, não existe. E muitos cinemas no Rio, independente do conforto, ar-condicionado, cuida um pouco disso, cuidado. E daí, a única vantagem do multiplex é essa, que passa a ter um outro padrão de projeção, além da estação, né? Que eu acho que é essencial. Os vários jovens que nunca foram ao cinema desconhecem a mídia cinema, só têm conhecimento desse tipo em televisão e em vídeo, possam agora sair de casa e frequentar esses grandes complexos e, de uma forma ou de outra, trazer um público maior para o cinema em geral. Ir ao palácio, ir ao cinema palácio, era ir a um baile, ir a um casamento, ir a um aniversário, ir a uma festa. Ir ao shopping é um passeio, você vai passear no shopping, de repente você entra no cinema, vai ver vitrine, há muitos elementos que distraem. Por outro lado, o cinema do shopping tem, sobretudo, segurança. E tem essa desgraça, que é a pipoca, que as pessoas vão jantar no cinema, que isso eu não aguento. Quando você vendia pipoca em saco, o barulho que você fazia ao mexer na pipoca e no saco era muito grande. Então nós fizemos no copo. Praticamente impossível você assistir o filme de Ingmar Bergman comendo pipoca e fazendo ruído do saco de pipoca. Agora, não basta ter boa projeção, boas poltronas, pipoca e conforto, se não tem uma coisa interessante para ver, né? Foi insuportável. Você quer ver um filme, pega um carro, um engarrafamento, entra no estacionamento horroroso, entupido de gente, pega uma fila gigantesca para ver um filme na Barra. Então, a cidade inteira não pode estar, assim, digamos, fadada a essa aventura para ver um filme. Você vai ter os cinemas de rua ainda funcionando e bem em bairros como Copacabana, que atende a população local. Ou então, aqui na Cinelândia, se houver uma revitalização, isso aqui vira um novo point. Pode funcionar perfeitamente bem. A tendência desses grandes cinemas é uma página passada. Mas, por outro lado, surge uma nova tendência, que é que esses cinemas talvez não fechem em definitivo e tenham uma sobrevida como, o mais incrível que seja, cinemas de arte. Esse Odeon, graças a Deus, conservaram, está lindo de doer. O Palácio, agora pararam o metro também, pararam o Plaza, o Vitória está fechado. Eu não entendo isso, ficou aqui só de lembrança do cinema Odeon. Eu acho maravilhoso, mas podia ter sido todos os cinemas aqui renovados. E os prédios da Cinelândia são preservados por um decreto municipal, uma lei municipal de 1984, do Corredor Cultural. Portanto, nenhum desses prédios que a gente vê aqui pode ser mais demolido e, numa reforma, eles têm que ser restaurados. E o próprio cinema Odeon, que acho que foi um caso fulminante de um cinema que fechou e abriu, né, dias depois. Foi uma coisa maravilhosa se evitar que esse cinema permanecesse fechado.
Ao contrário do que se vaticinava, né, alguns anos atrás, quando os cinemas começaram a fechar, se dizia que o cinema ia desaparecer. Mas eu acho isso, não sei, um tipo de profecia muito pessimista, porque eu acho que a gente está lidando aí com um aspecto importante, que é o fato de você assistir o filme junto com outras pessoas. O cinema custa mais caro mesmo, então elitizou. Só quem vai é elite. Só que quem gosta mais mesmo do cinema é o grande público, que não pode mais ver o cinema. É esse que ia ver Mazzaropi, que ia ver todas as chanchadas e se divertia. Esse público ama o cinema. A tendência é que o cinema deixou de realmente de ser uma coisa de elite, uma diversão de elite, vai realmente se popularizar, principalmente no Brasil. O futuro do cinema será esse, será quase que eu diria elitizar a plateia cinematográfica. Ela vai ficar altamente restrita a essa classe que tem poder aquisitivo para frequentar o shopping. E o povão vai ficar em casa vendo novela. Eu acredito que o público vai crescer em termos de comparecimento aos cinemas e que essa mídia vai voltar a ser mais uma grande mídia importante, não só em termos de entretenimento, mas também com cultura e informação. Eu acredito no cinema, sim. Eu acho que os cinemas não vão fechar. Eu acho que a gente vai recuperar esse ritual, porque ele é importante. As pessoas, elas querem se divertir, elas querem sair de casa. Algo que realmente está previsto aí, né, e eu acho que a gente vai ser testemunha disso de uma forma muito rápida, é, digamos, o desaparecimento da película cinematográfica, né, do filme fotográfico, do filme cinematográfico. E aí a gente teria, digamos, muito brevemente, talvez, o surgimento dos cinemas eletrônicos, onde a imagem vem por um satélite ou vem transmitida por um cabo de fibra óptica de alta tecnologia, onde desaparece a película. Claro, a produção vai mudar, as formas de apresentação em 10 anos podem estar vindo por satélite, não usar mais o filme, pode perder toda aquela... que a gente tem uma certa paixão por essa máquina, pelo filme, pelo fazer, pelo artesanal. Isso pode desaparecer e virar um simples sinal, mas o local de reunião, esse talvez continue o mesmo. My God, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you. This is the 5th time you're seeing this. Henry, you're Gregory. I gotta speak to you. Listen, old sport, you're on the wrong side. Have a look around. Go on without me. Where are you? Hey, Cecilia. let's get out of here and go somewhere where we can talk. Ron, Cecilia, I'm free. Have 2,000 performances the same night. I'm free. Call Father Donoway. O cinema te possibilita voos que a vida não te possibilita. O cinema é aquele negócio, é um livro que você compra e guarda, né? A TV é um jornal que você compra, lê e joga fora. Aquela coisinha na tela se mexendo era e é até hoje encantador para mim. Quem completa um filme é o espectador, né? Que a gente aprende com o cinema. Um bom filme, um bom cinema, aprende muito. Eu acho que a sala escura nada substitui. Cinema é a maior diversão.
Thank you.